Fala galera, aqui quem fala é a professora Paloma da matéria de Geometria e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina e à nossa matéria. Na aula de hoje nós vamos falar sobre polígonos. Vamos ver o que são, para que servem e como identificá-los. Bom, mas antes de a gente de fato ver o que é um polígono, vamos ver o que significa essa palavra. Então, polígonos. A palavra poli significa muitos. E a palavra gônus significa ângulos. Ou seja, a palavra polígono quer dizer nada mais, nada menos que muitos ângulos. Isso mesmo. Polígonos significa alguma coisa que tem muitos ângulos. Então, vamos para a definição. Polígono é uma curva fechada simples, formadas pela união de três ou mais segmentos consecutivos, que a gente já aprendeu que são segmentos consecutivos aqui, de modo que de dois deles sucessivos não sejam colineares. Ih, professora, a senhora falou um monte de palavra complicada, então vamos lá. Para ser um polígono, tem que ser uma curva fechada, simples, e tem que ter pelo menos três uniões. Pode ter mais, mas o mínimo é 3. De quê? De segmentos consecutivos. E dois deles não são colineares. Vamos olhar alguns exemplos a seguir. Bom, aqui na figura A, que é essa primeira figura aqui, vamos ver. Nós temos uma linha para cá, uma mais abaixo, outra aqui e depois outra para cima. É um polígono? Não está fechado, como a gente leu, porém possuem os seus segmentos consecutivos. Vamos olhar o próximo. O B parece um peixe, né? O C parece um plano cartesiano, só que aqui passa um pouquinho. O D parece um triângulo ou uma setinha, né? O E, uma seta. O F, um círculo. O G, quase o símbolo do infinito, e um H tem um desenho de um trapézio. Vamos lá. Todas essas figuras elas foram, de certa forma, desenhadas em um plano. E todas elas têm linhas planas. Ou seja, porque para formar qualquer desenho a gente precisa de linhas. E são chamados de linhas poligonais, ou seja, de linhas de polígonos, a figura A, B, C, D, E e H. Por quê? Lembra que eu falei que precisava ter a linhazinha para formar o polígono, ter no mínimo 3 segmentos? Esses são os únicos que tem. Olha só, o F e o G têm linhas curvas e só tem um único segmento. Bom, a figura D, E e H são linhas poligonais simples e fechadas, que delimitam uma região do plano. Ou seja, lembra que eu falei também um pouquinho atrás que tinha que ser fechada? Então, os únicos que são fechados são o D, o E e H. Como assim, professora, fechada? Da seguinte maneira, vou desenhar aqui em cima mesmo. Esse quadrado quase retângulo, ele não tem nenhum espaço aberto, diferente desse outro desenho que eu vou fazer aqui, ó. Desse quase triângulo. Está vendo que o triângulo ele não tem a parte de baixo, ou seja, ele é aberto. Já o retângulo quase um quadrado, ele é totalmente fechado. Bom, continuando. Aqui nós temos um exemplo de um polígono que é completamente fechado. Bom, temos aqui um segmento AB, que forma 1, BC, 2, CD, 3, DE, 4, EF, 5, FA, 6. E ele está totalmente fechado. Então, é um polígono. Além disso, existem polígonos que são convexos e os que não são. E vamos ver agora os que não são. Quando nós pegamos dois pontos distintos de uma mesma região interna de um polígono em uma semi-reta, determinados por esses dois pontos não está totalmente na região interna.
Professora, não entendi absolutamente nada. É o seguinte, ele está dizendo que nós temos um desenho, que é um polígono. E a gente tem que pegar e fazer uma linha nele. E se alguma parte não tiver dentro do desenho, que é o que acontece, bem aqui, ó, passa aqui dentro, aqui em cima. Porém, aqui nessa parte do meio não passa. Então, isso equivale a dizer que eles não são convexos. E aqui nesse outro exemplo, da mesma forma, ó, do D até o C. Deixa eu trocar de cor para vocês poderem visualizar melhor. Ó, essa partezinha aqui está fora do desenho. E vocês podem ver que esses segmentos não estão contidos dentro da região interna da figura. Então, eles são polígonos não convexos. Agora, vamos ver os convexos. Temos dois exemplos aqui. Bom, vamos lá. Se nós traçarmos uma linha aqui, como já traçada de A até B, está totalmente dentro do plano, dentro do desenho. Então, é convexo. E de C até B também está dentro do plano. Então, também é convexo. Agora, se eu pego e faço uma linha que passa por dentro, mas não termina lá, que vem para a parte de fora, eu posso dizer que não é convexo. Agora, vamos para os elementos de um polígono. Bom, aqui nós temos esse polígono. Não se assustem que é só um desenho, parecido com o que a gente já viu. Bom, todo polígono possui seus vértices, que são os pontos de interseção, ou seja, aonde eles vão se encontrar. Aqui, ó, no ponto A, E, D, C e B. Ele tem os seus lados, que no caso vai aqui, ó, do lado A até E, do lado A até B, do B a C, do C ao D e do D ao E. Além disso, tem os ângulos internos. O que são os ângulos internos? São os ângulos que estão dentro do nosso polígono. E eles sempre vão ser marcados com a letrinha minúscula, como, por exemplo, o ângulo Azinho, ó, letra minúscula, o Ezinho, o D, o C e o B. E nós temos aqui também o ângulo externos. E aqui ele chamou por letras gregas, como alfa, teta, lambda e outros. E esses são os elementos que todo polígono tem que ter. Agora, a gente vai ver a classificação dos polígonos. Existem polígonos regulares e irregulares. Bom, os regulares são exatamente esses que vocês estão vendo. Só esses dois, professora? Não, existe um monte. Como é que eu sei que é ou não? Vamos lá. Vocês estão vendo que cada lado desse primeiro aqui tem 10 centímetros, né? Todos são 10. Ou seja, tem o mesmo tamanho. Então, por esse motivo, eu vou dizer que eles são regulares, porque não tem uma parte maior que a outra. Vamos olhar o exemplo aqui embaixo. Ó, 8, 8, 8 e 8. Então, ele também é regular. Agora, se eu tenho outro desenho, como esse que eu estou fazendo aqui para vocês, que possui algum lado menor ou diferente, eu posso dizer que eles não são regulares. Vamos lá. Aqui, ó, esse lado aqui, eu dei o valor de 8. Esse outro também. E aqui embaixo eu falei que vale 3. Ou seja, por esse motivo, ele é um polígono irregular. Bom, e antes da gente finalizar nossa aula, nós vamos ver alguns nomes que nós classificamos os polígonos, ou de acordo com os seus lados, ou de acordo com seus ângulos. Bom, a classificação dos polígonos ela pode ser feita de duas maneiras diferentes. Como eu disse, ou pelos lados, ou pelos seus ângulos. E aí, a gente vai chamar da seguinte maneira. Do 3 até o 20, né, a gente vai ter nomes específicos. Só que a partir do 21, a gente vai chamar de polígono de 21 lados. Se for 30 e alguma coisa, polígono de 33 lados, e por aí vai. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó,
Quando nosso polígono tem quatro lados, chamamos de quadriláteros. E quando tem 4 ângulos, nós vamos chamar de quadrângulo. Quando tem 5 lados, nós vamos chamar de pentalátero. E quando tem 5 ângulos, nós chamamos de petágono. E por aí vai. Os nomes são sempre parecidos, porém, cada um, até o 20, tem o seu nome específico. Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Um beijão, tchau e fui!